Eu sou o professor Rony, da disciplina de Controladoria e Transparência na Gestão Pública, e hoje a gente vai trabalhar alguns conteúdos tais quais, né, o balanço orçamentário, checklist para a conferência, então, do balanço orçamentário. E eu vou demonstrar aqui, gente, um checklist do Estado de Goiás, né? O Estado de Goiás foi premiado pela segunda vez como o estado mais transparente do Brasil, pela segunda vez consecutiva. Eles têm um trabalho muito atual, muito legal sobre o controle, a transparência do gasto público lá. Então, só para a gente ter uma noção, né, aqui são os campos do relatório que deverão ser validados e muito claramente está escrito aqui já o que deve ser feito, né? Então, os campos do relatório que serão validados devem ser comparados com, né, o total da coluna da previsão inicial, ela deve ser então comparada com a receita orçada e com a receita arrecadada. O nome desse campo é coluna de previsão do exercício, né? Então, dentro do balanço orçamentário, a gente tem todos esses campos aqui, ó. A previsão inicial, a previsão adicionada, né, que é o comparativo da receita orçada com a receita arrecadada, né? O demonstrativo de créditos adicionais abertos, e aí aqui tem uma nota explicativa, né? Caso a comparação do total da coluna de previsão adicional, né, com o campo específico acima não resulte em valor igual, observe se a diferença não está no órgão 99995, que é o Tesouro Estadual, ou seja, se esse recurso não foi devolvido ao Tesouro, né? Muitos documentos de arrecadação do Estado, eles não voltam diretamente para o caixa do órgão ou da secretaria, eles vão diretamente para o caixa do Tesouro, que tem que refazer essa distribuição depois, né? E aí observar se o superávit, né, ou o excesso de arrecadação do Tesouro, né, em alguns casos, são utilizados para abertura de crédito adicional. E o crédito adicional é justamente isso, né, pessoal? É abrir um crédito com espaço para reinvestimento, para execução adequada do orçamento público. Tem também uma coluna que chama total, né, que é a previsão atualizada na linha de superávit financeiro, que é o demonstrativo, então, que deve ser comparado com o demonstrativo de créditos adicionais abertos. É a soma do superávit, né, mais o cancelamento de restos a pagar, oriundos da Lei Aldir Blanc, que se equipara ao superávit segundo a Lei número 21065 de 2021. A Lei Aldir Blanc resultou da pandemia, né, pessoal? Foi uma lei de incentivo à cultura, evidenciados no total final dessa coluna, origem de recurso. Uma outra coluna que deve ser observada também é a receita realizada, né? O que foi realmente pago, né? Está lá no total da linha, então, 7, né? E isso vai estar no anexo 12 do balanço orçamentário. E o nome do campo é despesa empenhada. Total da coluna receita realizada na linha subtotal com refinanciamento. Então, o que você vai comparar? Você vai buscar lá no relatório comparativo da receita orçada com receita arrecadada, no demonstrativo da receita arrecadada mês a mês, no balanço financeiro, você vai olhar a coluna arrecadação acumulada, a coluna total, a coluna exercício atual na linha da receita orçamentária. E aí tem mais uma observação aqui, né? Que tá tudo explicadinho aqui, que é o número 1, né? Que é a nota explicativa número 1. E aí, pessoal, lembrando, né? A gente está analisando aqui um balanço, um checklist para a conferência do balanço orçamentário do estado de Goiás. Cada estado vai ter a sua particularidade, vai fazer a análise da sua forma, do jeito que acha melhor, mas sempre no padrão da lei, né, que está lá na Constituição, que fala, que é o artigo 165, se não me engano, da Constituição, que exige esse acompanhamento bimestral. Aí, continuando aqui, né, a gente tem uma coluna de dotação adicional. Aliás, antes a gente tem a coluna de reserva do regime próprio de previdência social, que é a aposentadoria dos servidores, né,
o comparativo da despesa orçada, autorizada e realizada, ou seja, essa despesa ela vai estar lá na LOA também, né, na Lei Orçamentária Anual. O comparativo da despesa autorizada com a realizada, né, ou seja, o que autorizou e o que efetivamente realizou. E o comparativo da despesa autorizada com a realizada, no resumo também que fica no anexo 11. E, por fim, com o balanço orçamentário. E aí tem lá a coluna de total orçado de despesa autorizada, né? Além disso, tem a coluna A, que é o princípio clássico do equilíbrio orçamentário, né? Então, aqui a gente vai ver se o que foi previsto está andando em conjunto com o que foi com a realização, se o pagamento está de acordo com o que foi previsto, né? O princípio clássico do princípio orçamentário, do equilíbrio orçamentário, é não gastar mais do que arrecada, né? Então, esse é um ponto que a gente deve observar muito dentro do balanço. Dando sequência aqui, além disso, tem também a coluna H aqui, que tem uma linha de reserva do regime próprio de previdência social novamente, continua lá no anexo 11, tudo ainda com relação à despesa autorizada, tem as despesas empenhadas, né? Lembrando, pessoal, a despesa ela tem 3 fases, né? A despesa pública ela é dividida em 3 fases: empenho, liquidação e pagamento. O empenho é como se fosse uma reserva, né, do recurso, é uma demonstração de que eu tenho autorização para utilizar esse recurso, né? Mas esse recurso ainda não está disponível, né? Ele existe uma previsão para chegar. Então, quando eu empenho, eu reservo essa parte, eu asseguro essa parte, né, para essa finalidade, para esse serviço que vai ser prestado, para essa contratação que a administração vai fazer. Uma vez feita, né, o servidor público vai atestar que o serviço foi entregue a contento, conforme contratado, no prazo exigido, com a qualidade esperada e contratada. Assim ele dá o ateste e aí a despesa fica apta para pagamento, então, chegando à sua terceira fase. Então, o sistema, né, o servidor, fica apto a liberar uma ordem de pagamento e assim o banco vai liberar o pagamento na conta do prestador de serviço. Bom, gente, o que eu queria mostrar para vocês é que o balanço orçamentário, né, ele é conferido dessa maneira que a gente está vendo nesse checklist aqui. Tem outras coisas que devem ser observadas? Tem, com certeza, a experiência, né, a dinâmica de como que as despesas vão aparecer, tudo isso vai trazer outros olhares. Mas o mínimo já está exigido aqui por meio desse checklist. Então, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham conseguido ver um pouquinho do que vocês vão encontrar no balanço orçamentário e tenha assimilado melhor o nosso conteúdo de controladoria e transparência na gestão pública. Muito obrigado.